Olá, meu nome é Cristiane, eu sou professora de Geografia e na nossa aula passada nós iniciamos os nossos estudos sobre a migração. Nós falamos sobre as migrações internacionais e na aula dessa semana nós vamos falar sobre as migrações internas aqui no Brasil. As migrações internas são aquelas que acontecem dentro de um mesmo país. Para acontecer a migração, existem basicamente dois fatores, né? Os fatores atrativos e os fatores repulsivos. O que seria cada uma dessa? Para ter uma atração populacional para um local, esse local ele deve estar ou gerando emprego, ou melhor qualidade de vida, ou um saneamento básico adequado. Enfim, ele tem que ter fatores que atraiam essa população a ponto, né, de elas mudarem, né, toda a vida dela para ir para esse novo local. E os locais também podem ser de repulsão, eles podem repelir essa população. Ou seja, se tiver nesse local desemprego, falta de saneamento básico, baixa qualidade de vida, seca, enfim, né, o que a gente viu lá nas migrações internacionais, aqui também acontece. Basicamente, na história da migração, né, dos deslocamentos internos aqui no Brasil, acontecem, né, tendo como principal fator o fator econômico. Então, ao longo da nossa história, né, com as diversas atividades econômicas que iam acontecendo, né, principalmente entre as regiões aqui no Brasil, essas regiões, né, ou esses locais iam atraindo ou repelindo essa população. Então, nós não tivemos apenas uma direção desse deslocamento. Não, ao longo de nossa história, nós tivemos várias direções, né, para onde essas pessoas iam, e também a intensidade era diferente, né? Então, na primeira fase, é uma intensidade mais baixa, as pessoas se deslocavam menos, e na nossa segunda fase, né, da nossa história, essa intensidade aumentou e o deslocamento, né, o fluxo de pessoas começou a ser muito maior. A migração, ela pode ser permanente, né, ou ela pode ser temporária. A permanente, né, alguns exemplos dela, a permanente é quando ou a pessoa muda, né, de vez de um local para outro, ou então por um tempo indeterminado. Então nem ela sabe, ela vai se deslocar e ela não faz a mínima ideia quando ela vai voltar e se ela vai voltar. Por isso que a gente fala em permanente. E alguns exemplos, né, que aconteceram aqui no Brasil são o êxodo rural. Então, o êxodo rural é a saída do campo para as cidades, né? Então, quando já não havia mais forma, né, da pessoa sobreviver com a sua atividade no campo, ela teve que se deslocar, né, para a cidade. Por conta do processo de industrialização que levou ao processo de urbanização. Então, vários postos, né, de trabalho foram perdidos, né, várias atividades no campo foram perdidas, então essas pessoas tinham que se deslocar para a cidade em busca de empregos, né, em busca de uma melhor qualidade de vida. E também existe uma diferença aqui, né? Existem as migrações intrarregionais e as migrações interregionais, né, que aconteceram e acontecem ainda aqui no Brasil. O que é a intrarregional, né? Intra, né, quer dizer interna. Então, entre as regiões. Então, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo da região sudeste. Então, o deslocamento de São Paulo para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, é dentro de uma mesma região. Então, esse deslocamento é intrarregional. E existe interregional. Essa migração interregional é o tipo de deslocamento em que a pessoa sai da sua região, então sai aqui do Sudeste e vai para outra região, por exemplo, o Centro-Oeste, ou então sai lá do Norte e vai para a região Sul. Então é entre regiões, a gente fala de migração interregional. E também existe a migração temporária, né? Que é aquela que eu vou me deslocar, né, para outro local, mas eu vou ficar por um período curto ou por um período determinado de tempo, depois eu retorno ao meu local, que é a sazonal, ou também conhecida como transumância, que é aquela ligada às estações do ano. Então a pessoa se desloca para outra cidade ou para outra região, trabalha por lá um tempo. Então, geralmente isso acontece muito acontecia, né, muito com os sertanejos, né, nordestinos. Então, eles saíam na época da seca, porque eles não podiam mais produzir ali, e se deslocavam para outras cidades, outros locais, para que eles pudessem trabalhar. Então, eles trabalhavam lá na cidade com outras atividades e depois, né, quando acabava a estação da seca, eles retornavam. Então, era sazonal porque dependia, né, da estação do ano. Então, ele retornava depois, era temporária. A pendular, né, que acontece muito
principalmente aqui na Grande São Paulo, que a pessoa trabalha, ela mora, aliás, né, ela é residente em um município e ela trabalha em outro município. Então, por exemplo, ela mora em Campo Limpo Paulista e ela trabalha no município de São Paulo. Então, ela tem que se deslocar, né, fazer esse deslocamento diariamente, né, aí de segunda a sexta, e depois, ao final do dia, ela retorna para a casa dela. Então, nós chamamos de pendular. Por quê? Porque parece um pêndulo, né? Ela vai e volta nesse deslocamento diariamente. E temos o nomadismo, né? Que o nomadismo é um deslocamento que a pessoa não se fixa, né? Durante muito tempo. Então, ela não tem um deslocamento fixo. Ela vai mudando, né? Migrando de um local para outro. Um dia ela está numa localidade, no outro dia ela vai para outra. Enfim, é muito imprevisível, né? O nomadismo, ele não tem uma regra física, mas ele não para nos locais, ele vai se deslocando. Bem, a gente vai falar um pouco sobre a nossa primeira fase, né? Então, lá no começo, né, no Brasil colonial, nos séculos 16 e 17, a principal atividade econômica era a produção de cana-de-açúcar. Então, como essa produção ela se instalava apenas no nosso litoral, né? Até porque o interior, né, do país ainda não estava sendo explorado, então só se conhecia, né, o litoral, um pouco aqui do nosso litoral brasileiro. Então, essa atividade econômica era desenvolvida aqui, principalmente aqui no Nordeste. Então, o Nordeste era a área mais rica, né, nesse período, século XVI e século XVII. Então, as pessoas se fixavam aqui no litoral e tinha pouco deslocamento de uma região para outra, né, de uma cidade para outra. Por quê? Porque esse deslocamento era muito difícil, né? Pensa ali que no começo, né, não existia um transporte, né, muito rápido, então não tinha ainda um transporte que levasse, né, em pouco tempo as pessoas até o outro local. Então, as idas e vindas eram feitas a cavalo e demorava muitos dias, né, meses, dependendo do destino. Então, o deslocamento era muito pouco e também não interessava, né, porque a produção açucareira estava concentrada ali no Nordeste e um pouco no Sudeste, né? Mas a área mais rica era no Nordeste. E aí, século XVI, século XVII, aí começa a declinar, né, a produção açucareira e o ciclo do ouro começa a modificar, né, a estrutura, a atividade, né, econômica do país. Então, no século XVIII, com a mineração, começa um deslocamento para Minas Gerais. Então, há um fluxo de pessoas, né, vindo do Nordeste para Minas Gerais, pessoal de São Paulo, de Rio de Janeiro, começa a se deslocar para essas minas, todos procurando, né? Por quê? Porque Minas Gerais passou a ser um local de atração dessa população. Então, né, as pessoas começam a deslocar para lá, procurando, né, boas oportunidades para a extração do ouro. Só que o ouro começa a acabar, e aí começa a declinar o ciclo do ouro e o ciclo do café, né, começa a surgir. Não que as outras atividades elas tenham terminado, se esgotado 100%. Não, a gente estuda sempre a história de forma não linear, né? Ao mesmo tempo que acontecia a mineração, ainda tinha produção de cana-de-açúcar, tinha produção ali do café, só que não era a principal atividade econômica. Então tinha, né, outros produtos, mas o grande motor da economia do país, né, é dividido em épocas. No século XIX, então, a cafeicultura começa a ganhar força, então o deslocamento, né, há um novo fluxo, uma nova direção, né, dessas pessoas, então começam a migrar para São Paulo e para o Rio de Janeiro, para obter, né, essas novas oportunidades de trabalho na cafeicultura. E no final do século XIX, que há o primeiro ciclo da borracha, e há um deslocamento, principalmente pessoal do Nordeste, para a região norte, né, a região de extração da borracha. Então, ao mesmo tempo, né, que há um deslocamento para a região sudeste do país, para o ciclo da cafeicultura, há também aí para um deslocamento para a região norte, para o ciclo da borracha, né, para obter aí as oportunidades desse ciclo econômico.